Meu nome é Marina Hugo e esta é uma aula sobre o EQ5. Desenhando um bargello. Para desenhar um bargello, eu vou para Quilt, New Quilt, Novo Quilt, Vertical Strip Quilt, Quilt com faixas verticais, Layout, mudo o estilo da faixa para Pieced Blocks, escolho um comprimento para a minha faixa, para o meu quilt, 1,50 m, e mudo o número de divisões, o número de blocos. Aqui considero normalmente dois parâmetros: a quantidade de tecidos, e uso um múltiplo dessa quantidade, ou a largura da faixa de tecido. Vou optar pela largura da faixa de tecido porque não sei com quantos vou trabalhar. Escolho 5, 150 dividido por 5 igual a 30. Para acrescentar faixas no meu bargello, eu uso Clone Selected Strip, copiar faixa selecionada. Eu seleciono a faixa, clico em Add e acrescento uma faixa à direita do trabalho. Clico em Insert e acrescento uma faixa à esquerda da faixa selecionada. A nova faixa terá a mesma largura e quantidade de divisões da original, mas não terá os seus tecidos. Elas são sempre criadas em branco. Observação: qualquer mudança na quantidade de divisões de uma faixa acarreta na perda de toda a cor que essa faixa tiver. Por isso, se você for fazer modificações nesse sentido, salve o seu trabalho antes. Antes de acrescentarmos mais faixas ao nosso trabalho, vou ensinar um truque pessoal que funciona muito para mim. Às vezes é difícil eu me encontrar num trabalho que eu já tenha colorido. Quer dizer, é difícil saber qual é esta faixa. Eu tenho que contar para saber onde eu estou, vir para Layout, e então achar a faixa. Isso eu posso fazer vendo essa janela e fazer a modificação. Cada vez que eu faço isso, eu perco muito tempo. Para facilitar o meu trabalho, eu uso marcadores em minhas peças. Eu insiro faixas lisas de 1 cm a cada grupo de faixas, 5, 8 ou 10 faixas. Primeiro eu apago as faixas excedentes, mudo uma das faixas lisas para 1, vou para a faixa que quero copiar, insiro o grupo que eu vou repetir, neste caso 5, adiciono mais 5, a minha faixa está aqui, e agora eu adiciono a de 1. Volto para a faixa dividida e vou adicionando os grupos, alternando 5 faixas divididas, uma faixa lisa, até ter um número suficiente de faixas para começar a trabalhar. Antes de colorir a minha peça, eu costumo preenchê-la toda de branco. Assim eu consigo ver a minha primeira curva sem as linhas de divisão. Layer 1, clico na ferramenta de colocação de bloco liso, acho o branco, seguro a tecla CTRL e preencho cada uma das colunas. Antes de começar a colorir a minha peça, eu costumo mudar a largura das faixas. Eu uso incrementos de meio para peças pequenas. Faço sequências aumentando a largura das faixas e sequências diminuindo. Assim, eu já começo a visualizar a minha curva antes de começar a usar cor. Eu vou para Layout e começo, por exemplo, com 5, vou para a próxima 5.5, 6 e assim por diante. Clico em Layer 1, clico com o botão da direita sobre a peça, Outline Blocks, pincel, meus tecidos estampados e começo a criar a minha curva. Desenhada a minha primeira curva, eu clico com o botão da direita, desmarco Outline Blocks para vê-la melhor. As divisões estão atrapalhando. Salvo o meu trabalho primeiro, salvo no disquete, Layout e apago as divisões. Clico na divisão, Delete. Clico, Delete. Clico em Layer 1
E aqui está a minha primeira curva. Volto para a minha peça anterior com as divisões, clico no caderno de notas, editar, não salvo esta porque ela vai ser modificada. E aqui eu começo a acrescentar tecidos. Mas antes disso, vou ensinar como espelhar esta curva, criar uma curva idêntica decrescente em relação a esta.